Bom, pessoal, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre simplificação de radicais e aprender como que faz essa simplificação. Nós vamos precisar de uma das propriedades dos radicais que a gente estudou, que é essa aqui, a mais simples de todas. Essa propriedade diz que quando o índice do meu radical é igual ao expoente, eu cancelo os dois e o que resta é o radicando, é o que está dentro da raiz. Tá certo? A gente vai utilizar muito essa propriedade. Vamos verificar alguns exemplos. O primeiro exemplo, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Qual o índice que nós temos aqui? Nós temos o índice 2. É igual ao expoente, então corta, o que que sobra? O número 10, né? Muito simples, que foi o que a gente viu nas nossas aulas. Agora aumentou, tá vendo? Nós temos dois radicandos aqui, 3 ao cubo vezes 4, tá? E a raiz agora é raiz cúbica. O que nós vamos observar? O expoente, que foi igual ao índice, a gente corta e o radicando vem para fora. Ele sai da raiz, tá certo? Observa, o 4, qual é o expoente dele? É 1, porque não precisa aparecer. É igual ao índice? Não é. Então, quando não é igual ao índice, ele continua dentro da raiz. Então, eu vou repetir ele com o índice dentro da raiz, tá certo? Ou seja, nós pegamos esse radicando aqui mais complexo e transformamos ele no mais simples. É isso que a gente faz quando a gente está simplificando radicais. Próximo exemplo. Nós temos raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 4. A gente olha os expoentes. Qual é o expoente do 2? É 1. Qual é o expoente do 4? É 1. É igual ao índice? Não, então ele vai continuar na raiz. Quem que eu posso tirar da raiz aqui? Quem tem o expoente igual ao índice. Nesse caso, é o número 3. Eu corto, ó, e ele vem para fora. O 4 tem expoente igual ao índice? Não. Então, o 2 e o 4 vão permanecer dentro da raiz. Então, eles vão ficar aqui dentro, ó, 2 vezes 4 e aqui raiz cúbica. Se a gente quiser deixar mais simples ainda, repete o 3 que tá lá fora, repete aqui a raiz e multiplica, ó, 2 vezes 4, 8. Tá? E a gente simplificou o radical. O último exemplo, simples também, o índice aqui não aparece, mas é o 2. Corto o expoente com o índice, só sobra o 5. Então, esse é a nossa parte de simplificação de radicais, tá certo? Porém, existem situações em que os radicais, eles não vêm simplificados assim pra gente, só pra gente aplicar. Eles vêm de uma forma um pouquinho mais complexa. Vejamos. Raiz quadrada de 75. Pensem comigo, existe raiz quadrada de 75? Exata não, né? Então, a gente tem que fazer uma simplificação de radical. O que é isso? Eu vou pegar o número que tá aqui dentro, que nesse caso é o 75, e vou fatorar em fatores primos. Lembram? Então, vamos lá. O número 75, ele dá de dividir por quanto? A gente vai procurar sempre um númerozinho menor, que é o 3 no caso, né? Por 2 ele não é divisível. 75 dividido para 3 vai dar 25. 25 ainda é divisível por 3? Não, 25 eu não consigo dividir de forma exata por 3. O 25, como ele termina em 5, ele é divisível por 5. 25 dividido para 5 é 5. E 5 só pode ser dividido por 5, que dá 1. Então, aqui a gente encerra. O que a gente vai fazer? Colocar esses números dentro do radical. A gente vai colocar aqui, ó, raiz. A gente sabe que é radical, o índice é 2, né? Raiz quadrada. E aí, vai olhar os números. Se o índice é 2, eu tenho que juntar esses números iguais de 2 em 2. Nesse caso aqui, eu só consigo juntar o 5, porque ele aparece 2 vezes. Então, eu vou colocar 5 ao quadrado. Vezes quem? O 3. Ah, professora, mas ele não aparece 2 vezes. Por isso, a gente coloca ele com expoente 1.
Aí a gente volta lá para a propriedade que a gente estudou. Quando o expoente for igual ao índice, o que a gente faz? Corta, né? Então, a gente corta aqui, ó, o expoente 2 com o índice 2. Quem que vem para fora? O 5. E o 3, o que a gente viu? Como o expoente dele é diferente do índice, ele não sai da raiz. Então, ele permanece dentro da raiz. Então, fica 5 raiz de 3. Então, a raiz quadrada de 75 simplificada é 5 raiz de 3. Vamos ver agora outro exemplo. Raiz cúbica de 162. Então, eu vou pegar o 162 e fatorar. Por quê? Porque não possui raiz exata, tá? Toda vez que um número não possui raiz exata do que tá pedindo, a gente fatora. Então, vamos lá. 162 é um número par. Então, se ele é um número par, ele é divisível por 2. E 162 dividido para 2 é 81, certo? 81 já não é divisível por 2, então vou mudar. 81 é um número divisível por 3, que vai dar 27. 81 dividido para 3 é 27. 27 dá para continuar dividindo por 3. Ah, professora, mas 27 é divisível por 9. Só que a gente sempre procura o menorzinho e que ele seja número primo, aquele que a gente consegue dividir só por 1 e por ele mesmo, tá? 27 dividido para 3 é 9, porque 9 vezes 3, 27. 9 eu consigo dividir ainda por 3? Consigo. 9 dividido para 3 é 3. E 3 só é divisível por ele mesmo, que dá 1. E aí, a gente termina. E aí, a gente vai colocar tudo dentro do radical. Agora, nós vamos observar. O índice é quanto? É 3. Se o índice é 3, eu vou agrupar de 3 em 3 valores iguais. Então, vamos lá. O 2 só aparece uma vez. Então, eu vou colocar logo ele aqui com índice, com expoente 1, porque ele só aparece uma vez. O 3, ele aparece 4 vezes, mas eu só preciso... Aliás, eu só posso agrupar de 3 em 3. Então, eu junto esses, que fica 3 ao cubo, vezes... E esse 3 aqui vai ficar sozinho. Só repete ele. Esse risquinho é porque eu aumentei o radical, viu? Então, vamos lá. A propriedade diz que o número que tem o expoente igual ao índice, ele sai da raiz. Então, quem é que tem? Só esse 3, né? Então, a gente corta ele com o índice. E esse 3 aqui, ó, vem para fora. O expoente do 2 é 1. E o expoente do 3 também é 1. Eles vão sair da raiz? Não, por quê? Porque o índice é diferente, o índice é 3. Então, quem não tem expoente 3, fica dentro da raiz cúbica. Nesse caso, fica o 2 e fica também o 3, tá certo? E aí, a gente pode simplificar ainda mais. Como? Repete o 3 aqui, ó. Raiz cúbica. E multiplica os dois. 2 vezes 3, 6. Então, a raiz cúbica de 162 simplificada é 3 raiz cúbica de 6. Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula.